E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Aqui, diretamente do Templo do Deus Altíssimo, nós temos o prazer, o privilégio de determinar que você, minha amiga, meu amigo, que está gemendo, sofrendo, você que está abatido, caído para baixo, desanimado, nós temos a autoridade do Deus Altíssimo para determinar a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho. Sejam abençoados. E quem crê, quem acredita, quem tem certeza, quem recebe essa bênção, diga amém e graças a Deus. O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra. E o texto do Salmo número 8 diz assim, Davi disse, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Minha amiga, meu amigo, verdadeiramente toda a criação feita pelos dedos de Deus. Imagine essa sabedoria, imagine esse conhecimento, imagine a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. Imagine Deus. É impossível a gente ter uma noção da sua grandeza, mas mesmo assim, Ele nos dá a visão, ainda que pequena, da sua grandeza quando contemplamos os céus. Quando olhamos as estrelas, que ficam milhões de anos-luz distantes de nós. Mesmo assim, em toda a sua glória, majestade, grandeza, ele disse também, ele mesmo disse, eu habito no alto e santo lugar. Mas eu habito também com o abatido, com o contrito, com o sofrido, com os que gemem, os que padecem. Deus habita no alto e santo lugar, no santo dos santos. Mas Ele habita aí com você que me ouve, que está para baixo. Sua autoestima está lá embaixo, caída. Você está cheio de dúvidas, de medos, preocupações, ansiedade. E o pior é que você não vê forças capazes de enfrentar os seus problemas. Você cada vez mais vai diminuindo. Só que você se esquece que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, está aí junto de si. Está aí junto de si, tanto quanto está junto de mim. Para quê? Para quê? Para operar o milagre na sua vida. Transformar essa situação. Mas como? Como que Deus vai transformar a minha vida? Minha amiga, você não tem que fazer muita coisa. Basta você falar com Ele. Basta você clamá-lo. Basta você pedir. E Ele vai lhe atender. Apesar de você está coberto de pecados, ainda assim o que vale é quando você manifesta a fé. Quando você manifesta a fé, então há o retorno de Deus imediato.
de acordo com a fé que você manifesta. Então, você pode não ter nada, você pode não ter família, você pode não ter dinheiro, você pode estar desempregado, você pode estar no lixão desse mundo. Mas dentro de você há uma força que provavelmente tem estado adormecida. Essa força se chama fé. Essa fé é um raiozinho de luz que Deus colocou dentro de você, para que você, então, na hora do desespero, na hora dos gemidos, na hora da aflição, você está totalmente desorientado, no momento em que você o invoca, então ele atende o seu clamor. Porque, como está escrito, a mão de Deus não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvá-lo. Nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvi-lo. Você vai ver agora testemunho de fé do que Deus é capaz de fazer, do que Deus fez na vida dessa criatura e o que Ele quer fazer na sua vida também, porque Deus não tem prediletos, Ele não faz acepção de pessoas. Olha só o que Deus fez na vida dessa jovem. Eu tinha tudo para ser uma criança feliz. E até por um certo tempo eu fui. Mas a minha família tinha muitos problemas. O meu pai brigava muito com a minha mãe, ele bebia muito, então ele era também uma pessoa violenta, gritava muito comigo, com a minha irmã. Fazendo assim, eu cresci uma criança problemática. Eu era problemática não no sentido de dar problema para os meus pais, mas eu tinha problemas internos. Eu era muito calada, apesar de brincar, fui crescendo uma criança que reprimia os próprios sentimentos, não falava o que pensava, não expressava a dor que sentia por ver meus pais daquela forma. Aí eu fui crescendo tudo, só que na pré-adolescência, para piorar, fui abusada, fui molestada por uma pessoa que trabalhava no prédio onde eu morava. E após esse abuso, todos os sonhos de criança que eu tinha foram por água abaixo. Porque a minha mente naquele momento mudou, a partir daquele momento ela mudou. A visão que eu tinha das coisas, a visão de criança, já não era mais. Na minha mente, eu já me tornei uma mulher antes do tempo. Então, eu comecei, tudo para mim tinha uma conotação sexual. Até as brincadeiras mais simples, os trocadilhos, as palavras mais simples, eu sempre levava para um lado sexual, um lado malicioso. Eu era uma criança, mas com uma cabeça de adulto maliciosa. Passado um tempinho, eu comecei a praticar aquela malícia que eu tinha dentro de mim. Ou seja, eu comecei a ficar com mulheres, comecei a me atrair pelo sadomasoquismo, comecei a ter vários parceiros. Para mim já não era mais errado ficar com vários caras, ter relação sexual com vários caras num dia só. Pelo contrário, eu começava a me interessar por orgias, a me interessar por todo esse lado da vida que, no fundo, eu sabia que não ia me fazer bem, mas eu sentia profunda atração por isso. Tudo isso depois daquele abuso. E eu era uma pessoa muito vazia. Eu me sentia completamente sozinha. Eu tinha família, tinha muitos amigos, mas era como se ao mesmo tempo eu não tivesse ninguém para me ouvir, para me entender. Isso me fazia ser uma pessoa solitária, triste, totalmente vazia, procurando uma razão de existir no meio das baladas, no meio dos vícios, alguma coisa que preenchesse esse vazio. Mas no fundo eu não encontrava. Era impossível encontrar alguma coisa que me preenchesse. Eu tentei beber, fumar, sair pela noite. Cheguei a experimentar algumas drogas, mas o meu foco mesmo era a bebida. Eu bebia até ficar bêbada de cair, de fazer coisas depois que eu nem lembrava. Fumava muito quando ficava nervosa. Eu dizia na época que só o cigarro poderia me acalmar. Tudo isso numa tentativa de preencher esse buraco dentro de mim. Alguma coisa que me fizesse completa.
Eu até pensava em tentar focar nos estudos, no meu futuro, mas eu não conseguia, eu não tinha perspectiva nenhuma do futuro. Para mim, a única solução era a morte. Tanto que eu desejava muito morrer, para acabar com esse sofrimento, com esse vazio. E por conta disso, eu comecei também a me automutilar. A dor era tão grande, que eu pensava em me matar. Aí eu tentava me jogar da ponte, eu tentava fazer um corte mais profundo no meu pulso, mas no final faltava aquela coragem. Então eu cortava os meus braços, me cortava para aquela dor sair de alguma forma, era aquilo que eu pensava. Na hora até dava um alívio, mas depois, em pouco tempo, voltava tudo de novo. E aí se tornava um ciclo vicioso, eu me cortava para me sentia melhor um pouco, mas logo toda aquela dor, tristeza, vazio, tudo aquilo junto voltava. E aí eu não sabia mais o que fazer. E eu sei que a minha família acabava sofrendo com isso. A minha mãe, várias vezes, passava as noites em claro, preocupada comigo, onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Eu sei que eu trazia muita preocupação. Eu acabei também sendo uma péssima influência para minha irmã, porque do modo que eu me vestia, as músicas que eu ouvia, eu me interessava muito pelo mundo dark, o mundo gótico. Essa forma de ser também influenciou ela. Ela acabou indo um pouco pelo mesmo caminho, usando droga também, ficando com mulheres. Então, eu era uma péssima influência, um péssimo exemplo, e também só causava dor à minha família, por me ver daquele jeito. Apesar deles não saberem algumas coisas que eu fazia, eles sabiam que, no fundo, eu estava com problemas, só que eles também não sabiam como ajudar. Então, acabava eu sofrendo, fazendo a minha família sofrer. Era o fundo do poço, de fato. O mundo dark, o mundo do goticismo, o mundo obscuro das religiões ocultistas me atraía muito. Na época, eu sentia uma grande atração por sangue. Tanto que, por várias vezes, eu dava algum jeito de sentir o gosto de sangue na minha boca, chupando no pulso de amigos, o meu mesmo. Ao me cortar, sentir o gosto do sangue, passar a lâmina na minha boca para sentir aquele gosto de sangue. Em relação ao mundo ocultista, eu comecei a me interessar pelo estudo dessas religiões, como o satanismo, a Wicca, o vampirismo, que são práticas ocultistas. Não cheguei a praticar, mas me interessava tanto que eu estudava, eu lia livros sobre o assunto, e isso me encantava muito, me vestir toda de preto, ser o mais dark possível. E com todas essas dificuldades que eu vivi, teve uma hora que eu não aguentei mais. Era muito sofrimento, porque eu não dormia, praticamente. Demorava para dormir, quando eu pegava no sono, tinha vários pesadelos horríveis, pesadelos assim, terríveis mesmo, de eu acordar totalmente atordoada, sentindo sempre uma presença me acompanhando. Quando olhava para o lado não tinha ninguém, mas uma presença, uma energia negativa perto de mim. Todos esses problemas sentimentais, porque eu ficava com uma mulher, dava errado, eu ficava com um homem, dava errado. Nunca era completamente feliz na vida sentimental. Também me cortando. Teve uma hora que juntou tudo. E aí eu cansei. Eu falei, não, preciso de ajuda, preciso mudar a minha vida. Foi aí que minha mãe, que já frequentava a Universal na época, me fez o convite. E aí, eu, mesmo relutando um pouco, no começo a gente sempre reluta, a gente, mesmo no fundo do poço, ainda é um pouquinho orgulhoso, ainda quer ostentar algum poder do tipo, não, eu ainda consigo, mas teve uma hora que eu realmente não deu mais. Aí eu cedi, e foi a melhor decisão da minha vida. Eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse cedido a esse convite. Nossa, naquele dia eu assisti a reunião, recebi uma oração, sabe? E eu lembro que eu fui toda de preto. Eu fui de saia curta, eu fui de coturno, eu fui de sobretudo preto. Fui com uma maquiagem pesada e ninguém me julgou. Eu achava que eu entrando daquele jeito, as pessoas iam apontar o dedo para mim, iam me olhar torto, iam me rejeitar, mas não, pelo contrário. Eu fui abraçada pelas pessoas
pelos obreiros que me recepcionaram, me abraçaram, me acolheram, o pastor me acolheu, recebi uma oração. Lá eu ouvi uma palavra de mudança de vida. Lá, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi e entendi que para mim tinha jeito. Foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia que toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele vazio, toda aquela insegurança, todo aquele medo do futuro, toda aquela incerteza, vontade de morrer, vontade de acabar com tudo, foi embora. Foi embora, foi maravilhoso. Eu saí de lá leve, eu saí de lá com uma nova mente. Eu saí de lá com a certeza de que eu podia mudar e de que eu ia mudar. E aí eu descobri as correntes de libertação e comecei a fazer. E aí aos poucos, com o passar dos dias mesmo, de alguns dias, eu já fui percebendo uma grande mudança dentro de mim. Antes, eu só tinha pensamentos de destruição. Mas aí foi mudando, eu já não pensava mais em morrer, aquele desejo já tinha saído de dentro de mim. Eu já não pensava mais em me cortar, porque antes eu me cortava como uma maneira de tirar aquela dor de dentro de mim. Mas aí nas correntes, através das orações de libertação, aquela dor saía. Então não precisava mais me cortar, eu já não tinha mais aquele desejo de matar, de destruir as coisas. Eu já não tinha mais o desejo de suicídio. E aí foi saindo também o desejo de beber, de fumar, de ficar com mulheres, de ter vários parceiros. Tudo isso foi saindo, a minha mente foi mudando, eu já não tinha mais aqueles pensamentos maliciosos, aquelas coisas aquele desejo pelas religiões ocultistas, pelo goticismo, também foi saindo. Porque aquilo antes era uma tentativa de preencher um vazio. Só que esse vazio foi sendo preenchido pela presença de Deus na minha vida. Então eu já não precisava mais me destruir. A presença de Deus estava me preenchendo e aí cada vez mais eu tinha vontade de viver. Uma vontade de viver que eu nunca tinha tido antes. Só que eu descobri que eu precisava ir além. Eu precisava ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo para ser de verdade uma pessoa totalmente diferente, 100% diferente. Foi aí que eu comecei a buscar. Foi uma luta árdua, não foi fácil, porque foi uma luta constante contra o passado que tentava voltar e o futuro que eu desejava ter, um futuro de uma vida totalmente diferente, pensamentos totalmente diferentes, atitudes, um modo de ser, de agir, de pensar, de falar, de querer, novos objetivos de vida. Então eu comecei a buscar. Foi um tempo de muita oração. Passei noites em claro em busca do Espírito Santo, participando de vigílias. Foi um momento assim de muito jejum, de muita abstinência, por exemplo, de televisão, de internet. Não que seja errado, não é, mas eu estava com tanta sede de ter o Espírito Santo que eu abri mão de tudo. Eu abri mão de pessoas, eu abri mão de lugares, eu abri mão de momentos, eu abri mão de tudo mesmo. Mas teve aquele dia que o milagre aconteceu. Eu estava orando com tanta sede, não importava mais nada. Eu ainda tinha alguns problemas na minha vida, minha vida nunca foi um mar de rosas. Mas nesse dia não importava problema nenhum, não importava dificuldade nenhuma. Eu só queria Deus dentro de mim. E orei com tanta força, eu orei com tanto desejo, eu me entreguei 100%. Naquele dia não importava nada, não importava o que eu ia viver ou deixar de viver, o que ia ter ou deixar de ter. Naquele dia, eu abri mão de toda a minha vida só para ter o Espírito Santo e Ele veio sobre mim. Foi o dia mais feliz da minha vida, é o dia que eu nunca mais esqueço. Eu lembro data, hora, lugar, momento, pessoas que estavam perto de mim, eu lembro tudo. Foi o melhor dia da minha vida, o dia que o Espírito Santo entrou dentro de mim. E a partir daquele dia eu nunca mais fui igual. Eu tive uma paz,
uma paz dentro de mim, uma paz que é difícil até você mensurar, você explicar, porque realmente só você vivendo para saber. Eu tive uma certeza muito grande de que eu teria um futuro, de não um futuro profissional ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu teria uma vida feliz de fato. Foi um gozo na alma, é como se o meu ser inteiro tivesse sido preenchido, não houvesse nenhum espacinho vazio sequer. E aí, na hora, eu tive uma vontade de contar para o mundo inteiro, de contar para um morador de rua, contar para as pessoas que eu nunca vi na vida, de subir num palanque alto e contar para o mundo inteiro o que tinha acontecido comigo, porque é uma coisa tão boa, é uma coisa tão magnífica que você não consegue guardar só para você. Você precisa contar para o máximo de pessoas que você puder. Foi aí que todo aquele medo, aquela vergonha e timidez, de até mesmo falar do meu passado, foi embora. E aí eu passei a ser uma pessoa corajosa e ousada para falar a verdade, que Jesus existe, Ele está vivo, e mais do que tudo, Ele quer mudar a nossa vida. Todo aquele trauma por conta do abuso ficou para trás. Realmente é como se nunca tivesse existido. Não tem mais efeito sobre mim. Todos aqueles medos, angústias, aquela depressão, aquela tristeza, tudo ficou para trás. Eu me tornei uma nova pessoa. O que antes era motivo de vergonha para minha família, de chateação, hoje é motivo de orgulho. A minha família vê a mudança em mim, principalmente os que moram na minha casa. Todos admitem que realmente hoje eu não sou uma Rafaela igual àquela do passado. Hoje eu sou uma nova pessoa, que fala diferente, que pensa diferente, que age diferente. Hoje eu sou completa, eu posso dizer que eu sou completa não só dentro de mim, que aliás é o principal, que eu sou feliz, realizada, mas em outras áreas da minha vida também. Hoje eu tenho condição de construir um novo futuro. Para quem antes não tinha futuro, hoje eu faço o meu futuro. Eu faço as minhas conquistas. Eu sou ousada e corajosa o suficiente para ir e fazer a diferença. Eu posso afirmar com toda certeza, eu só sou o que sou por conta do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Minha vida só mudou porque eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do amor. Mas você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que prestou bem atenção nesse testemunho e nos demais que nós temos colocado aqui nessa programação, todos os problemas das pessoas que começaram de criança, começaram entre os seus pais. Brigas entre os seus pais, separação, problemas, conflitos que fizeram marcar as suas crianças, os seus filhos. Marcaram seus filhos. Às vezes, a mãe luta para ter um filho, uma mulher luta para ter um filho. Mas depois, essa mesma mãe, no convívio com o seu marido, acaba desgraçando a vida dessa criança que ela tanto quis. É por isso, inclusive nós temos aqui o Renato Cardoso, é por isso que nós temos essa reunião especial da terapia do amor, todas as quintas-feiras, às 10 da manhã e também às 8 da noite, justamente para recompor o lar, recompor a família, recompor a cabeça da família, que é o casal. A cabeça da família não é o marido, nem é a mulher, mas o casal, que torna-se um e então pode criar os seus filhos no temor de Deus e com uma perspectiva de futuro para eles. Ora, minha amiga, meu amigo, você que coloca a cabeça no lugar, você há de convir que quando a criança
vai mal, começa mal por conta dos problemas dos pais, a vida dela está fadada ao fracasso, Renato. As pessoas não têm ideia, bispo, do prejuízo, do dano que elas estão causando aos seus filhos, porque elas tampouco têm ideia do prejuízo e dano que foi causado a elas quando elas cresceram em um lar conturbado. E nós temos visto, com todas as provas e exemplos possíveis, que a destruição familiar, a destruição pessoal é algo hereditário. Você herda isso dos seus pais. Tanto a boa família, o bom casamento, quanto também o mau casamento, a desgraça no amor, são coisas que são herdáveis da nossa família. Então você diz assim, mas então eu que vim de uma família destruída não tem esperança para mim? Não tem. Tem esperança se você decidir mudar essa história. Como na minha família, eu tinha essa maldição hereditária, onde meus pais, meus avós, tios de ambos os lados eram separados, divorciados, brigados, viviam de aparência. Até que então, um dia eu decidi que aquela história iria mudar na minha vida, no meu casamento. E você pode decidir isso também na sua vida. Você que está aí carregando sequelas de ter crescido num lar conturbado, você está casado ou casada com alguém que nunca soube o que é ser pai ou marido, cresceu sem pai, sem marido, cresceu sem referência de mãe, e você pensou que só o amor iria manter o casamento. Agora você não sabe o que fazer, porque você está casado com uma pessoa instável. Então você precisa vir reconstruir a sua família, aprender da fonte, que é o Criador da família. Então na terapia do amor nós fazemos esse trabalho. Pois é, e veja bem, minha amiga, meu amigo, se o problema é interior, se o problema é familiar, relacionamento marido-mulher, se o problema é interior, não tem como você resolver o problema interior com dinheiro. Não tem dinheiro nesse mundo que vai resolver. Não tem sucesso neste mundo que vai resolver isso. Não tem ciência nesse mundo que vai resolver isso. Esse problema só pode ser resolvido com o Criador. Aquele que criou o nosso interior, que soprou na nossa narina o fôlego da vida, que é o próprio Deus Altíssimo. Então, se o problema é espiritual, nós temos que tratá-lo espiritualmente. Se a pessoa está com câncer, então ela vai no médico, o médico vai detectar o câncer, vai fazer, vamos abrir e tirar esse câncer, tudo bem. Mas se o problema é espiritual, o que o médico pode fazer? Nada. Ninguém pode fazer nada. Só o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. E essa é a razão da terapia do amor, porque a terapia do amor é regida, dirigida, conduzida pelo Espírito do amor, que é o Espírito do Senhor Jesus, que deu a sua vida para que aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. E essa mudança interior, ela é o que muitas pessoas estão precisando, como por exemplo o caso de quem está casado com alguém que vive brigando. Você, por exemplo, vocês brigam, vocês discutem, aí vocês fazem as pazes e falam assim, nós vamos mudar. O seu marido, a sua esposa fala assim, eu vou mudar. Não, agora vai estar tudo bem, eu não vou fazer mais isso. Aí fica bem por um dia, 2. Daqui a pouquinho, aquela velha pessoa volta a praticar de novo tudo aquilo que fazia antes. E você fica sem ação. Você fica pensando, meu Deus, ele acabou de prometer que ia mudar. Ela acabou de falar que eu não ia fazer mais isso. E agora? O que eu faço? Esse é o problema interior. E não adianta você viajar, não adianta você gastar dinheiro no shopping, dar presente, não adianta você tentar resolver isso colocando um band-aid em cima desse câncer interior. Então, isso tem que ser arrancado. A terapia do amor, ela é chamada de terapia do amor por uma razão, porque ela trabalha para arrancar tudo que não é amor dentro da pessoa, o que é ódio, o que é rancor, o que é mágoa, o que é sentimento ruim. A pessoa às vezes ela não ama nem a si mesma, que dirá amar outra pessoa. Então se você está casado com alguém assim, ou você nem mesmo se entende, você ama a pessoa, mas você não consegue tratá-la bem, você faz o seu marido sofrer, você faz a sua esposa sofrer, você vai receber ajuda através dessa terapia do amor, que nós fazemos todas as quintas-feiras, amanhã,
às 10 horas da manhã nós temos a primeira sessão, a primeira palestra, e às 20 horas também aqui no Templo de Salomão. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que refizeram suas vidas amorosas por conta dessa terapia do amor. Olha só. Eu antigamente tive um relacionamento passado, onde por falta de orientação, fui um pouco precipitado nele, em ter escolhido a pessoa errada e também ter sido uma pessoa errada nesse relacionamento. Então foi através das orientações, do acompanhamento, tanto no programa como nas reuniões, eu fui aprendendo a ser uma pessoa certa. Então, nesse relacionamento passado, foi um relacionamento de muitas discussões, teve brigas. Era um relacionamento que não trazia uma paz, não trazia uma segurança que aquilo ia dar certo. E desse relacionamento, eu tive dei um filho. Quando chegou o fim desse relacionamento, eu fiquei um pouco pensando como que eu investiria agora, como eu começaria, né, um novo relacionamento, como eu poderia ser feliz. Através, fortalecendo cada vez mais nos conhecimentos que o Senhor passava, eu pude me recompor. 5 anos depois, vim conhecer a Elaine também, que teve também um relacionamento passado. Então, onde eu creio que poderia ser feliz, e onde eu encontrei ela, e ela também com o mesmo, tendo o mesmo pensamento de ter uma vida melhor, investir nos conhecimentos também a gente está investindo nesse relacionamento. Meu primeiro namorado, eu tinha 15 anos, eu era muito nova, então eu não estava preparada para aquele relacionamento. Mas mesmo assim eu insisti naquele namoro. Foram 2 anos, mesmo sabendo que não estava dando certo, mesmo não tendo os mesmos objetivos, e nós discutimos muito também, né? Ele era jovem também, eu também muito jovem, mas mesmo assim eu insisti até chegou um momento que realmente não deu mais. Vocês hoje são namorados, noivos? Noivos. Noivos. Isso. Hoje a gente tem 1 ano e 2 meses. E hoje, tendo paciência com o outro, a gente cada vez está desfrutando de uma vida melhor. Confesso que assim que nós começamos, até eu tive um pouco de dificuldade por conta do outro relacionamento, né? Tanto que eu até cheguei algumas vezes a mencionar isso para ele, de que, puxa, não vai dar certo mesmo, acho que vai acontecer de novo, vou me decepcionar de novo. Né? Mas graças a Deus, aos ensinamentos mesmo, eu aprendi a melhorar, vi que o erro, na verdade, não estava nele. Eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, né? E assim, ciumenta ao extremo. Então, tudo que ele ia fazer, eu tinha desconfiança. Eu percebia assim, que até as amizades, quando eu era criança, eu tinha ciúmes. Então, eu fui para um relacionamento que me deixou pior do que eu era, né? Então, assim, um machismo, entendeu? De você não vai mandar em mim, você não tem que saber onde eu tô. Então, a falta de diálogo, né? Eu cobrava muito, então tudo isso que eu vivi lá atrás, eu trouxe para esse relacionamento. Então, eu tinha medo de perder. Eu já gostava muito dele, era totalmente diferente do que eu tinha vivido, era a pessoa que eu tinha certeza que era ele, só que eu tinha medo de perder. Então o ciúmes ficou pior. Então, assim, chegou um dia que a gente brigou e eu cheguei a tirar minha aliança, eu falei, eu não quero mais, e saí. E aí me deu um desespero, eu falei, eu não posso perder. Eu também vim de um relacionamento longo e que, de uma certa maneira, esse relacionamento me colocou um certo complexo de inferioridade. E a maneira de eu reagir a esse complexo era realmente buscando a atenção. O fato de ser elogiado, o fato de ser querido pelas outras pessoas, me fazia bem. E eu fazia questão de mostrar isso para Marcela. Que só tinha um problema. Que era um ciúme, doentio. Tudo que ele ia fazer, eu achava que ele estava procurando alguém. No fundo eu sabia que não, mas eu sabia que ele queria atenção. Eu dava em casa, mas
era diferente. Então, assim, a gente vivia de aparências. Ninguém sabia do que a gente vivia dentro de casa. Para fora, todo mundo achava, nossa, como eles se dão bem, né? Mas dentro de casa era cão e gato. Eu vim pedir orientação, falei, olha, como que eu faço, né? E ali eu comecei a realmente, assim, a aplicar. Então, a gente vai errar, só que os dois eram tão orgulhosos que não sabia nem pedir desculpa, nem perdão. Então, eu via que, assim, às vezes passava um tempo, eu errava de novo, mas eu já pedia perdão, falei, olha, eu estou tentando mudar, né? E ele também foi mudando. E percebi que eu ia perdê-la também se alguma coisa não mudasse dentro de mim. E foi buscando a ajuda, uma das primeiras ajudas que eu recebi foi justamente essa. Se você não mudar o que você é, o resultado também vai continuar o mesmo. Essa foi a primeira palavra de ajuda que eu recebi. E eu comecei a buscar essa mudança. E como o meu problema estava muito relacionado com a questão de atitudes, eu tive que mudar as atitudes, os costumes, a maneira de tratar o sexo oposto, a maneira de lidar com as pessoas, com as mulheres de fora, né? Com as mulheres que não são a minha esposa. Hoje o aperto de mão, né? De longe, a distância de segurança, né? Um limite de segurança, né? Não precisa sentir o cheiro, não precisa falar que eu estou bonito, não precisa nada. Hoje eu sei quem eu sou, independente até mesmo do que a Marcela vai dizer para mim. Então já não me faz falta elogios e essas coisas assim. Acredito que essa foi um grande passo para a transformação na minha vida. Você viu que ele falou que a primeira coisa que ele aprendeu na terapia do amor foi que se ele não mudasse, se ele não fizesse algo diferente, ele continuaria tendo o mesmo resultado. Se não fizesse nada novo, não tentasse nada diferente, ele iria perder aquele casamento. E é isso que você tem que entender. Se você está com um problema no seu casamento, não é o tempo que vai resolver esse problema. Não é você deixando o tempo passar, dando tempo ao tempo. Não é você esperando que um dia esse casamento vai por si só melhorar, que a outra pessoa vai decidir mudar. Não, é você buscando a solução e provocando a mudança que a coisa vai mudar. E nós temos o caso também daqueles que não são casados ainda. Você está dentro de um relacionamento e você já vem enfrentando sérios problemas. E na sua cabeça você pensa assim, depois do casamento as coisas elas vão se ajustar. Mas o problema tem que ser resolvido agora, porque chegar ao casamento com um problema que já existia no namoro, no noivado, é uma falta de direção que vai atrapalhar o seu futuro e vai impedir a sua felicidade. Quantas pessoas, eu já atendi, já vi isso, ela já tinha detectado o problema nele, ou ele, o problema nela, deixou chegar ao casamento, juntou o problema que já existia com os problemas do casamento, e hoje a pessoa chega até a pensar, pô, será que eu casei errado? Será que eu escolhi a pessoa errada? Mas é que ela não fez como deveria fazer. O grande problema que eu vejo, Márcio, das pessoas que a gente atende, aconselha, é que elas, ainda não caiu a ficha para essas pessoas que amor tem que ser conduzido com a inteligência, com a cabeça. É isso que eu vejo. Infelizmente, as pessoas aplicam a inteligência para todas as outras áreas da vida. Mas para o amor, elas tendem a deixar aquilo para a sorte, achar que não tem controle, que elas não mandam no coração, que não tem como elas mudarem uma situação que elas estão vivendo, que depende do amor, do sentimento, do coração da outra pessoa. Mas isso é mentira, isso não é verdade. No que diz respeito à saúde, se você está com uma dor, você jamais fica deixando o tempo passar. Você sabe, quanto mais passa o tempo com uma doença, pior vai ficar aquela doença. Então o que você faz quando você está com uma dor? Você corre para o médico. Você vai buscar a solução para aquela dor. Você está sem dinheiro, você sabe que a pior coisa que você pode fazer é ficar em casa cruzado os braços. Que o dinheiro não vai bater na sua porta. Você sai, você vai buscar emprego, você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Você sabe disso para a sua vida econômica. Na vida amorosa, as pessoas parecem que elas não têm reação.
E às vezes ela até faz, mas ela faz a coisa certa da maneira errada. E ela não vê o resultado que ela gostaria de ver. Por exemplo, mas tá, ele foi embora, eu estou correndo atrás dele, eu estou pedindo para ele voltar. Não é esse tipo de reação ou de atitude que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma atitude inteligente. Quando você coloca, por exemplo, o seu coração no altar de Deus, então o espírito do amor, ele vai lá e trabalha naquela pessoa e transforma o pensamento dela, ainda que ela não queira mais você, ainda que ela tenha dito que não lhe ama mais, que não volta mais, não importa o que ele disse ou o que ela disse. Quando a pessoa ela busca o espírito do amor faz o trabalho por ela, faz aquilo que as palavras dela não têm feito. E é isso que nós estamos falando aqui. Você que está passando por esse problema amoroso, problema de solidão a um ou solidão a dois, você não sabe mais o que fazer, então você vai começar a priorizar a sua vida amorosa. Você que reconhece que chegou o momento de você prestar mais atenção para a sua vida amorosa, de colocar essa área da sua vida no topo da sua lista. Então amanhã, nesta quinta-feira, você poderá participar da Terapia do Amor aqui no Templo de Salomão. E você que nos assiste, nos ouve em outras partes do Brasil, esta reunião acontece em todas as Universal, onde você pode encontrar a Terapia do Amor na quinta-feira, em alguns estados no sábado, mas você vai receber o mesmo espírito, a mesma orientação. Você pode descobrir o endereço mais próximo para você no site terapiadoamor.tv. Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, primeira reunião, e às 20 horas. Você tem que chegar até 5 minutos antes do início de cada palestra. Temos estacionamento aqui no local, e você também tem várias opções de transporte público para chegar aqui no Templo de Salomão. A Terapia do Amor. Chegou a hora de você priorizar a sua vida amorosa. Nós vamos então agora a mais alguns testemunhos, algumas histórias, e o Bispo Márcio vai falar daqui a pouquinho sobre esse trabalho especial que ele está preparando para o dia 3 de outubro. Fique com a gente. Eu cheguei na terapia, né? Eu estava com o casamento destruído, ela tinha decidido separar, devido a ela ter achado uma mensagem no telefone, que eu tinha uma amante, né? O seu casamento com ela? Com ela. Nós somos casados há 12 anos, e desses 12 anos, 8 anos foi só infelicidade. Com 2 anos de casamento, já tinha um esfriamento na relação íntima, ao qual eu queria ter relação com ela, ela não queria, tinha um esfriamento. E muitas vezes, falta de sabedoria minha, eu falava, se você não está satisfeito comigo, então vai procurar outra. Começou o vício da bebida, então muitas vezes chegava bêbado em casa. E isso só fez a gente se distanciar um do outro, né? Cada vez mais. Eu segui o conselho dela e a primeira traição foi com uma garota de programa. Aí eu comecei a me viciar em prostituição. Eu comecei internet, nas madrugadas, aquilo foi me alimentando cada vez mais. Eu ficava a noite inteira na internet, vendo prostituição, bate-papo e ela deitada na cama. Qual o pior momento de vocês, desses 8 anos que você falou, né? Qual foi o pior momento? O pior momento foi quando ela decidiu separar, né? Ela decidiu separar, estava com o nosso filho de 2 anos. Então ali foi meu fundo de poço. Descobri depois de muitos anos já, depois de uns 7, 8 anos de casada, que eu fui descobrir que ele estava me traindo, né? Aí eu quis dar o troco, eu cheguei a traí-lo também, por vingança, né? Me senti ferida e quis que ele sentisse também o que eu estava sentindo. Aí foi acarretando que eu fui me envolvendo com as garotas. Eu não queria só mais uma relação, eu queria ter uma intimidade, né? Relacionamento, fora do casamento. Chegando ao ponto de eu ter 5 amantes. E eu fiquei escrava dessa situação. Eu ia na casa delas, conhecia os familiares. Como é que você conseguia? Não, eu não conseguia. Era... Uma mulher já é difícil. Você tinha 6. Tinha. 5 mais. Quem procurou a terapia primeiro? Foi você? Foi eu que procurei a terapia, né? Por um convite, falou, vai na terapia do amor. Porque eu mesmo falava, não tem jeito, né? Quem me convidou, né? Ele trabalhava comigo, daí passava uma garota na rua, aí eu falava, como é que você vai resistir isso aí, rapaz? Não tem como você resistir.
Aí eu ainda falava com ele, provocando ele. Ele falou, não, mas tem jeito para você ainda. Faz quanto tempo que vocês estão vindo à terapia? 3 anos e 8 meses. Você veio primeiro, quanto tempo depois você veio? Depois de 2 meses. Depois de 2 meses. Isso. Primeiro passo, né? Eu obedeci, eu larguei as amantes. Foi muito difícil, porque tinha uma que eu já estava há 1 ano e realmente eu tinha um sentimento por ela, né? Embora eu pensasse nela quando eu estava com a amante, eu pensava nela. Quando eu estava com a minha esposa, eu pensava na amante. Então minha cabeça estava... Daí eu larguei ela. Eu liguei para ela, eu falei, agora eu estou lutando pelo meu casamento. Daí, se você quiser ir também na reunião, na terapia, você pode, né, para você ser feliz. Daí eu comecei, larguei todas. O telefone eu deixei para ela ver que realmente eu estava praticando, né? Tinha mudado. Então, mudou tudo, o comportamento dele. Eu vi que ele tinha largado todas as coisas erradas que ele estava fazendo. E aí eu comecei a ver a forma dele me tratar, né? O comportamento dele. Eu fui percebendo essa mudança. E aí eu decidi vir com ele. E o que você também precisou mudar e conseguiu mudar? Todos esses anos de casamento, desse fracasso do meu casamento, eu acarretei uma depressão, né? Eu não tinha vontade de fazer mais nada em casa. E eu era uma pessoa triste, tinha muita mágoa dele, né? Por conta de tantos anos já de sofrimento. Quando eu comecei a vir a participar das palestras, obedecer, né? Tudo que era orientado pra gente, eu consegui perdoar ele. E aí eu limpei meu coração realmente, né? De toda a mágoa, todo o rancor que eu sentia dele. Hoje o casamento é uma maravilha. Claro que a gente aprende todo dia, né? Todo dia é uma aula, realmente. E hoje eu respeito ela, eu procuro entender as vontades dela, os desejos. E a gente só tem a acrescentar. A nossa vida hoje é feliz. Nós somos abençoados sentimentalmente. Vocês conseguiram enterrar mesmo isso? Com certeza. Hoje não existe mais nenhuma acusação. Não existe. Foi colocada uma pedra realmente. E a confiança? Há confiança? Hoje sim, hoje total confiança. Eu confio nele plenamente. Você sabe qual é o oposto do amor? Não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém lhe trata com indiferença, é como se você não existisse, como se fosse invisível. E não há nada mais doloroso do que ser tratado assim pela pessoa amada. É difícil dizer qual é pior, a solidão a 2 ou a solidão a 1. Fui casada durante 20 anos. Eu cheguei traumatizada, complexada, não tinha baixa autoestima, muitos medos, eu achava que eu não era capaz de nada, uma pessoa totalmente negativa, era como se eu não me considerava uma pessoa. O pior não é a solidão da indiferença. O pior e maior erro que você pode cometer é tentar lutar só. A solidão é muito pior quando você tenta vencê-la sozinho. Fui participando, assistindo as palestras, obedecendo e fui vendo uma diferença de acordo com o tempo. Hoje a gente tem um casamento de 6 anos em lua de mel. Venha para a terapia do amor. Cristiane e eu, Renato Cardoso, vamos lutar junto com você. Não lute mais sozinho. Não deixe que o seu casamento se acabe. Nós aguardamos você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Assista a palestra das 10 horas da manhã ou das 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Terapia do Amor. É hora de priorizar sua vida amorosa. Acesse terapiadoamor.tv. Chegou a hora. Você só consegue mudar aquilo que você foca, aquilo que você prioriza. Se você tem priorizado dinheiro, você tem priorizado outras coisas na sua vida, mas não sua vida amorosa, não é de surpreender que a sua vida amorosa não esteja como poderia estar. Mas você que reconhece que chegou a hora de prestar atenção nesta área, então a terapia do amor é para você. É gratuita, você vem amanhã às
10 horas ou às 20 horas aqui no Templo de Salomão, ou em um lugar mais próximo a você, onde a Universal tem a terapia do amor. E é tão forte isso, porque a vida sentimental, ela mexe com o ser humano. Nós encontramos isso na própria Escritura, que ele diz: o amor é mais forte que a morte. É mais fácil você superar a dor de uma pessoa que nunca mais você vai ver, do que aquela pessoa que você vê ela todos os dias, você cruza com ela, ela mora na sua rua, ela está na casa de um familiar que você tem contato, mas você não pode, você tem que se manter afastado, você não pode se aproximar dela, porque ela já rompeu um relacionamento com você. E as pessoas são capazes de matar, elas têm essa reação de tirar a vida da outra pessoa por causa desse sentimento. Você vai receber a direção de como resolver tudo isso, e a terapia do amor está de portas abertas aqui nessa quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite. Isso, e Cristiane e eu estaremos atendendo 1h30, 2 horas antes de cada palestra. Às 10 horas da manhã nós começamos a atender 8h30 e às 20 horas começamos a atender às 18 horas. Então, se você quiser conversar conosco, com a equipe de conselheiros, você quer um atendimento 1 a 1, né, direto ao seu caso, ao seu assunto, você quer contar para nós o seu problema e saber a nossa opinião do que você deve fazer, você quer receber uma oração sobre esse problema, venha falar conosco antes, chegue bem antes e nós vamos atender você. E eu quero fazer um convite aqui às pessoas que trazem na sua vida uma maldição de muitos anos. A pior maldição que existe é a maldição de círculo. O que é uma maldição de círculo? É aquele problema que você aparentemente resolveu ele, mas passa um tempo e ele volta. Ele está sempre ao seu redor. Você vence uma doença, passa um tempo, aquela doença volta com mais força. Você arruma um emprego, passa um tempo, você fica desempregado. A sua situação é sempre essa. O problema está sempre voltando na sua vida. É provável que exista uma maldição de círculo. E nós estamos convocando as pessoas que a vida está travada, a vida está amarrada, a sua situação tem ido de mal a pior. Humanamente falando, você não sabe o que fazer. Você já buscou ajuda em vários lugares, você já fez rezas, você já tomou passe, você já fez simpatias, você já fez de tudo, tudo. E você está decepcionado com isso, porque nada acontece, nada muda. Nós estaremos a céu aberto, na primeira limpeza espiritual a céu aberto, para desmanchar toda feitiçaria, toda bruxaria, toda amarração, para desmanchar contra a sua vida essa maldição de círculo. Só tem uma maneira da sua vida voltar ao normal: se isso for desfeito, se isso for desmanchado. Você é uma pessoa que ao redor você percebe a inveja nos olhos das pessoas, mesmo você não tendo feito nada de mal a essas pessoas. Nós vamos combater toda energia negativa contra a sua vida. No dia 3 de outubro, a primeira sexta-feira do mês de outubro, às 7h30 da noite, na esplanada do templo, do lado de fora, nós vamos ter essa peleja espiritual contra todo o mal. E tudo que tem amarrado a sua vida, os seus caminhos, será removido. Nós vamos fazer a primeira parte do lado de fora, e a segunda parte nós estaremos dentro do santuário, no templo, buscando a proteção, buscando a paz, buscando a luz. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa como está a sua vida. O que importa é o seguinte: se você quer mudar, é a chance, é a oportunidade que você tem. Você não vai pagar absolutamente nada. Não olhe para a distância, não deixe que as dificuldades venham impedir você de receber essa nova vida. Sexta-feira, dia 3 de outubro, às 7h30 da noite, aqui na esplanada, no Templo de Salomão. Você não vai pagar absolutamente nada. Nós estaremos a céu aberto manifestando a fé. O templo está localizado na zona leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605. É somente às 7h30 da noite? De 7h30 às 8h30 a primeira parte,
na esplanada, e depois nós estaremos entrando no templo e buscando essa proteção. Será às 7h30 da noite, a primeira a céu aberto aqui no templo. E as pessoas que vivem nessa maldição de ciclo é porque até hoje elas não conseguiram, não fizeram nada mais forte do que aquela maldição. Por isso que o problema volta. É igual cortar galhos e folhas de uma árvore, volta a crescer. Você tem que ir na raiz do problema, né? E é o que nós vamos fazer. Estaremos em números de 300, os 300 iluminados ali, e nós vamos na raiz do problema e a sua vida vai mudar. Você é nosso convidado, dia 3 de outubro, 7h30 da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos ficando por aqui e nós voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe vocês.